Boa tarde, eu sou a Dica do Reset Graça. Estou lendo com você o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Iniciando hoje a parte 5, Receba sua restauração abundante, capítulo 18. Receba a restauração do muito mais de Deus. Faz quase 15 anos desde que tive um sonho no qual ouvi o Senhor me dizendo: a Revolução da Graça está aqui. Isso foi em 2001. Ainda me lembro de ter pensado: sim, Senhor, sei que ela está vindo. Então Deus disse: não, ela está aqui. E acrescentou: colocarei pastores sobre o meu rebanho e eles os alimentarão. E o meu rebanho não temerá mais, nem ficará desanimado, nem terá falta de nada. Quando vi o Senhor falando no sonho, soube que ele estava citando Jeremias 23:4. Então, ele transmitiu algo ao meu espírito e me revelou que a mensagem a ser pregada, a palavra para hoje, para a Revolução da Graça, também estava em Jeremias 23. Na Revolução da Graça, o próprio Deus está estabelecendo pastores que pregarão o Evangelho da Graça com autoridade e transmitirão aos ouvintes segurança, certeza e confiança para que não sejam mais oprimidos pelo medo ou pelo desânimo. Se você perdeu muitos anos vivendo com dúvida, medo e depressão, Deus está restaurando esses anos perdidos a você por meio da Revolução da Graça. Então, ao entrarmos na parte final deste livro, mal posso esperar para lhe mostrar como o Senhor vai trazer restauração a cada área de sua vida. O princípio divino da restauração. Quando o Senhor restaura, o que Ele dá é sempre mais ou melhor do que lhe foi perdido. Não importa o que o inimigo tenha roubado de você, creio que o Senhor efetuará uma restauração de 120%. Por quê? Esse valor se baseia no princípio da restituição da oferta pela culpa que está em Levítico 5 e 6. Levítico 6 diz: será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quantia à parte. Aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Levítico 6, 4 e 5. Aqui vemos Deus detalhando o que uma pessoa deve fazer para que alguém a quem ela prejudicou receba a restituição, ou seja, restaurado. Observe que essa lei afirma que ele restituirá por inteiro e ainda acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence. O valor total de que quer que tenha sido perdido, defraudado ou roubado, mais um quinto é de 120% do valor original. Ora, esse princípio de restauração estava sob a lei de Moisés. Quanto mais então podemos esperar que nos seja restaurado sob a nova aliança da graça? Uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus 8, 6. É por isso que vamos confiar em Deus para efetuar uma restauração de 20% e ainda maior. Observe também que a pessoa faz a restituição no dia de sua oferta pela culpa. A oferta pela culpa é uma imagem do que Jesus fez por nós na cruz. Ele se tornou o nosso substituto e foi julgado em nosso lugar por cada transgressão que cometemos, a fim de que possamos receber livremente todas as bênçãos de Deus, inclusive a bênção da restauração. Meu caro amigo, se você aceitou Cristo como sua oferta pela culpa, a restauração do muito mais de Deus está vindo em sua direção. Se o inimigo roubou de você ou defraudou os melhores anos da sua vida, então, exatamente naquela área onde você sofreu perda, Deus vai lhe dar muito mais do que você tinha antes. Ele vai restituir os anos que os gafanhotos comeram, e em maior medida do que você possa imaginar. Seus melhores dias ainda estão por vir, restituindo tudo que os gafanhotos devoraram. Joel 2, 25 e 26 contém esta linda promessa que quero que você leia por si mesmo. Restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado.
A coisa mais preciosa que o nosso Senhor Jesus pode lhe restituir são os anos perdidos da sua vida. Todos os anos que os gafanhotos consumiram, Deus pode devolver a você sobrenaturalmente. Cada minuto passado com medo, preocupação, dúvida, culpa, condenação, vício e pecado estão inclusos nos anos desperdiçados que lhe foram roubados. Mas tenho boas novas para você hoje. Por causa do que o nosso Senhor Jesus fez por nós na cruz, você pode acreditar na restauração total e completa, pois Deus remirá todo o tempo que foi perdido e desperdiçado. Deixe-me compartilhar este testemunho fenomenal sobre restauração de Deus de um irmão de nome Clarence, que mora em West da Virgínia. Fui viciado em drogas por 10 anos, injetando entorpecentes em minhas veias todos os dias. Embora soubesse que o vício estava me destruindo, não queria parar o que estava fazendo. Mas há 2 anos, meu Pai Celestial me libertou do vício, me colocando em uma clínica de reabilitação. Fiquei preso ali sem poder sair e sem poder pedir que alguém me tirasse de lá. E Deus não apenas me livrou do vício em drogas, como também do vício em cigarros ao mesmo tempo. Enquanto estava na clínica de reabilitação, ouvi muitos pregadores da graça, mas sempre acabava com uma sanção de peso sobre os meus ombros. Minha mãe havia me dito para ouvir Joseph Prince, mas a princípio resisti, me perguntando como um homem de Singapura poderia ter alguma coisa a dizer sobre a graça de Deus. Puxa, como eu estava errado. Singapura enviou um missionário aos Estados Unidos, glória a Deus. Através das mensagens de Joseph Prince, encontrei descanso ao entender a obra consumada de Jesus na cruz. Também aprendi que a condenação mata e que, na cruz, Cristo tomou sobre si todas as minha condenação. Quando entendi isso, entendi em seguida algo crucial. Deus é meu Pai. E isso significa que todas as coisas boas são minhas em Cristo Jesus. Hoje, administro um negócio bem-sucedido nas áreas de artes que tem crescido extraordinariamente. Agora tenho uma casa com minha esposa e ela tem um negócio em expansão. Além disso, meu relacionamento com minha filha do casamento anterior também foi restaurado. Não tive permissão para vê-la durante os últimos 10 anos, mas agora ela passa finais de semana comigo. É realmente incrível pensar com que velocidade meu papai restaurou todos os anos perdidos. Ele não apenas restaurou minha vida, mas também restaurou meu coração, minha mente com relação a ele. Que contraste com anos em que ainda era um viciado em drogas e sem teto, que comia restos dos pratos das casas dos traficantes de drogas. Liberto para experimentar a restauração dos dias perdidos. A Revolução da Graça é uma revolução de restauração. Todos os anos que precioso irmão havia perdido para o vício foram restituídos quando ele abraçou a graça do nosso Senhor. Do mesmo modo, todos os anos perdidos perambulando no deserto árido do legalismo, da religião cristã e da velha aliança podem ser restituídos. Você não precisa viver preso pelas algemas do legalismo. Nosso Senhor Jesus disse. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes da minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 31, 32 e 36. Qual é a verdade que tem o poder para nos libertar? Lembre-se, nosso Senhor estava falando para o povo judeu, de modo que a verdade que eles devem conhecer não poderia ser a velha aliança da lei, a qual o povo judeu já conhecia bem, já que estudavam desde jovens. Conhecer e tentar cumprir a lei para merecer a justiça não havia lhe dado a liberdade que procuravam. Na verdade, haviam se tornado um jugo impossivelmente pesado para suportar. Para entender qual é a verdade, quero levar você até Atos 15, onde o Concílio de Jerusalém havia se reunido para debater quais as leis da velha aliança deveriam ser impostas aos cristãos gentios. Veja o que Pedro disse. Ora,
Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos 15, 8 ao 11. Há muitas coisas que podemos extrair dessa passagem. Vamos começar analisando o que Pedro estava se referindo quando falou sobre Deus dar o Espírito Santo aos cristãos gentios da mesma maneira que dera o Espírito Santo aos cristãos judeus. Pedro estava se referindo à sua pregação à família de Cornélio e a como o Espírito Santo desceu sobre todos os gentios ali que o ouviam enquanto ele dizia essas palavras. Dele, todos os profetas dão testemunha de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Atos 10, 43 e 44. Observe em que momento em que o Espírito Santo desceu, quando Pedro disse que aqueles que creem em Jesus receberão o perdão dos pecados. Quando os gentios ali simplesmente colocaram sua fé no Senhor Jesus para o perdão de seus pecados, eles foram cheios do Espírito Santo. Os cristãos judeus que estavam ali com Pedro ficaram atônitos ao ver o dom do Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios pela primeira vez. Eles viram como até os gentios podiam receber o Espírito Santo do mesmo modo que eles receberam. Ver Atos 10, 45 e 46. Foi um fenômeno sem precedentes e impensável, testemunhado pelos judeus da igreja primitiva, pois, de acordo com as leis do Antigo Testamento, os gentios eram considerados impuros. Ver Atos 10, 28. Em Atos 11, quando Pedro, mais tarde, foi criticado pelos cristãos judeus por ter entrado na casa de gentios e pregado a eles, ele compartilhou com eles sua visão, na qual uma voz do céu lhe havia dito: ao que Deus purificou, não considereis comum. E quando ele lhe disse como o Espírito Santo havia descido sobre os gentios, como também sobre nós, no princípio, ver Atos 11, 9 e 15, os cristãos judeus reconheceram que Deus também havia concedido aos gentios o arrependimento para a vida, ver Atos 11, 18. Observe que, embora o próprio Pedro não tenha usado a palavra arrependimento em sua pregação na casa de Cornélio, o que aconteceu ali, não obstante, foi visto como Deus concedendo a eles o arrependimento pela vida. Todo os nossos corações purificados pela fé. Isso me leva ao meu próximo ponto. No Concílio de Jerusalém, o que Pedro disse sobre a maneira como os corações dos cristãos e gentios foram purificados? Pela confissão dos pecados deles ou pela fé? Pela fé, ver Atos 15, 9. Os gentios ouviram o perdão dos pecados sendo pregados por Pedro, creram nas boas obras e tiveram em seus corações purificados pela fé, não pelas obras, mas pela fé em Cristo. O coração deles foi purificado por eles crerem corretamente. Eles acreditaram que aqueles que criam no Senhor receberiam a remissão dos pecados e se tornariam a justiça de Deus. Você consegue entender? Como nos tornamos justos hoje? Como nossos corações são purificados hoje? Pela fé na obra consumada do nosso Senhor na cruz. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Agora, você está equipado para responder essa pergunta? Quem são os limpos, entre parênteses, puros, de coração? Aquele cujos corações foram purificados pela fé. Amém. É assim que usamos a Bíblia para interpretar a Bíblia. Portanto, não permita que ninguém lhe imponha sua própria opinião sobre como uma pessoa pode ser pura de coração. As pessoas podem falar sobre as suas próprias convicções e lhe dizer que para ter um coração puro você precisa fazer isto e aquilo. E você pode acabar pensando que se falhar em cumprir a lista do que deve ou não fazer, seu coração não será puro. Você percebe como as opiniões dos homens podem ser perigosas?
De uma hora para outra, cristãos preciosos podem entrar debaixo da opressão de um grande medo de que, se não estiverem fazendo alguma coisa com empenho suficiente para manter seu coração puro, elas perderão a salvação e acabarão não vendo o Senhor. A restauração começa com um descanso. Tive muitas dificuldades para entender Mateus 5,8 quando era um recém-convertido. Isso foi antes de o Senhor abrir os meus olhos para o Evangelho da Graça. Eu queria, sinceramente, ter um coração puro diante do Senhor, e com base nos ensinamentos que havia ouvido e acreditava que tinha que manter meu coração puro, tentando confessar todos os meus pecados ao longo do dia. Então, tentava confessar todos os meus pecados, por mais que tentasse, mais oprimido eu me sentia. Parecia que, por mais que eu confessasse os pecados, nunca era o bastante para manter meu coração puro. Mas glória a Deus por me revelar que, de acordo com a autoridade da sua palavra, e não com a incerteza da tradição humana, nossos corações são purificados pela fé no nosso Senhor Jesus. Aleluia! Agora, vamos voltar ao que o apóstolo Pedro disse. Ele disse ao Concílio de Jerusalém: Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Atos 15, 9 e 10. Eu lhes digo que o jugo que Pedro descreveu como insuportável e impossível de cumprir é a lei da velha aliança. Algumas pessoas argumentarão que o jugo aqui se refere unicamente à lei cerimonial da circuncisão, mas isso faz sentido para você? Os homens judeus eram circuncidados no 8º dia depois do nascimento, um momento que não tinha consciência da lei. Por que o apóstolo Pedro descreveria a circuncisão como algo que ele e seus pais não podiam suportar quando era algo praticado em bebês? Está claro que a lei ritual da circuncisão não era o jugo a qual ele se referia, mas ele se referia ao jugo da lei. Ele era pesado, insuportável e, quando pregado pelo nosso Senhor, um padrão impossível para qualquer homem de cumprir. Foi por isso que o Senhor disse a todo o povo judeu que estava debaixo do jugo pesado da lei: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Esse, meu amigo, é o Evangelho da Graça. Pare de tentar ser justificado pela lei de Moisés. Você é justificado pela fé. O Senhor Jesus lhe disse: Venha a mim e eu lhes darei descanso. Observe que a palavra restauração começa com o rest, que em inglês significa descanso. À medida que descansar na sua graça e na sua obra consumada, você receberá restauração. Entendendo os tempos. A Bíblia deixa muito claro que somos justificados pela fé. Então, por que muitas pessoas continuam presas pelas exigências esmagadoras da lei de Moisés? Creio que é porque elas não entendem plenamente o que o nosso Senhor Jesus pagou para nos dar na cruz do Calvário. Elas não entendem a quem se resume a nova aliança. Estou prestes a mergulhar em alguma coisa que pode parecer bastante profunda, e se for a primeira vez que você a ouve, mas tente me acompanhar. Creio que você será grandemente abençoado quando seus olhos forem abertos para verdades que estou prestes a compartilhar. Quando nosso Senhor estava na sinagoga em Nazaré, foi-lhe entregue o livro de Isaías, e ele encontrou o lugar que estava escrito o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Agora preste atenção ao que o Senhor fez em seguida. A Bíblia relata isso. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, de 20 a 21.
Muitas pessoas não dão atenção ao que o nosso Senhor fez. Ele fechou o livro. Por que isso é importante? Meu caro leitor, se você não entender por que o nosso Senhor fechou o livro, terá dificuldade em entender a palavra de Deus. Existem até mesmo estudiosos respeitados da Bíblia e teólogos sábios que não captaram por que o nosso Senhor fechou o livro. O resultado é que eles não têm uma compreensão holística do Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo se identificou intimamente com esses ministros. Antes do seu encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele também tinha o véu da lei sobre seus olhos e não podia ver e valorizar a graça de Deus. Na verdade, Paulo era tão zeloso que a Bíblia relata que ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Por ter experimentado pessoalmente essa cegueira, Paulo pôde descrever esse estado em 2 Coríntios 3, 14 e 15. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até no dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, assim que o véu foi removido do coração de Paulo, Deus lhe confiou o evangelho da graça. Isso mesmo, Deus transformou o mais notório e zeloso fariseu dos fariseus em seu maior campeão e evangelista do evangelho da graça. Portanto, não se surpreenda se um dia você vir o mais notório crítico do evangelho se tornar o maior evangelista da revolução da graça. Vamos voltar à pergunta que fiz. Por que o nosso Senhor fechou o livro de Isaías depois de ler o trecho que citamos anteriormente? Para entender isso, você precisa analisar o versículo que ele citou no seu contexto maior. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, 2. Observe que uma vírgula separa o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E é bem nessa vírgula que o Senhor fechou o livro de Isaías. Ele não continuou lendo a parte sobre o dia da vingança de Deus. Por quê? Porque o nosso Senhor, que estava em Nazaré lendo essa passagem das Escrituras, havia vindo para proclamar o ano aceitável do Senhor. Lembre-se do que ele disse em seguida. Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Nosso Senhor Jesus estava nos ensinando a dividir corretamente a palavra de Deus, a era da graça. Vivemos hoje na era da graça. Estamos sob a dispensação da graça. O ano aceitável não é um ano do calendário de janeiro a dezembro. Ele fala de dispensação, de tempo e de época em que estamos. Não estamos na era do dia da vingança. Esse dia virá e o nosso Senhor voltará para libertar Israel da destruição total e para julgar a terra. A palavra grega para aceitável aqui é dektos. De acordo com o erudito em grego Tyre, dektos é aquele tempo muito abençoado em que a salvação e os favores gratuitos de Deus abundam em profusão. Glória a Deus, ainda estamos no período dektos. Ainda estamos no ano aceitável sob a dispensação da graça. Nossa pregação e entendimento da palavra de Deus devem ser de acordo com a dispensação em que vivemos. Se estivesse vivendo no Antigo Testamento, eu seria um pregador e advogado dos 10 mandamentos e de todos os rituais do tabernáculo. Mas não estou vivendo naquele tempo, nem você. Estamos vivendo no ano aceitável, o Dectos do nosso Senhor, que atravessou 2000 anos. Não é incrível que a palavra de Deus seja tão rica que uma vírgula representa uma divisão de 2000 anos? Assim sendo, quando estuda a palavra de Deus, você precisa ler o contexto, entender para quem a passagem foi escrita e, como acabamos de ver, dividir corretamente a palavra, como nosso Senhor fez em Nazaré. Há pessoas que acusam aqueles que pregam a graça de separar e escolher passagens bíblicas que se encaixam em suas mensagens. Espere um instante, você está dizendo que o nosso Senhor Jesus estava separando e escolhendo versículos quando leu a passagem do livro de Isaías? Creio que não. A palavra de Deus é muito coerente e precisa. E como
um cirurgião com um bisturi, aqueles que a ensinam precisam ser habilidosos em dividi-la corretamente. Acabamos de testemunhar o quanto nosso Senhor é precioso. Quando proclamou o ano Dectus, ele fechou o livro. Nosso Senhor estava ignorando o contexto desta passagem? Absolutamente não. Na verdade, ele viu o contexto maior no que diz respeito à dispensação e declarou que, naquele exato momento, a profecia de Isaías estava se cumprindo e era a era da graça que havia chegado. Infelizmente, há muitos que confundem um contexto maior das dispensação e alianças. Eles misturam dispensação da lei com a graça e confundem a velha aliança com a nova. O resultado é uma teologia confusa. Eles pregam a graça e também pregam a lei. Eles pregam verdades da nova aliança, mas também pregam verdades da velha aliança. Eles pregam justiça pela fé, mas também pregam justiça pelas obras. Eles pregam que todos seus pecados estão perdoados, mas depois estipulam que eles não estão perdoados se você não confessá-los. Eles usam versículos que se destinam especificadamente a Israel e os aplicam diretamente à igreja hoje. Eles pregam um pai incondicionalmente amoroso, mas também um Deus irado, frustrado e decepcionado. Pensam que isso é um equilíbrio do evangelho, quando na verdade é uma mistura que resulta em confusão para todos que a ouvem. Aprendendo a dividir corretamente a palavra. Meu caro leitor, Deus não é um Deus esquizofrênico. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há um Deus do Antigo Testamento e outro Deus no Novo Testamento. Só existe um Deus, mas ele se relaciona conosco de acordo com a era e a dispensação e a aliança que estamos. Você não pode simplesmente pegar algo que foi registrado e dito durante a dispensação da lei da velha aliança e aplicar isso aos cristãos da nova aliança hoje. Do mesmo modo, você não pode pegar o que foi registrado e dito antes da cruz de Jesus e aplicar isso aos cristãos da nova aliança hoje. É possível aprender a extrair princípios a partir dessas passagens? É claro que sim, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você pode extrair princípios que pode orientá-lo de todos os textos bíblicos, mas precisa ter discernimento e dividir corretamente a palavra. Como o apóstolo Paulo disse ao seu jovem aprendiz Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que divide bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Quando você aprender a dividir corretamente a palavra de Deus, creio que começará a ver sua graça, seu amor, sua segurança inundarem todas as áreas da sua vida. Deixe-me compartilhar com você um testemunho precioso de restauração que Valer, uma mulher de Illinois, nos enviou. Tornei-me cristã há quase 20 anos e minha vida mudou completamente. Mas, apesar de ser salva, sentia que alguma coisa ainda estava errada porque fui diagnosticada várias vezes com câncer, 4 vezes ao todo. Após o retorno do câncer, assisti ao pastor Joseph Prince na televisão e adquiri seus materiais. A primeira coisa que me lembro de aprender foi que todos os meus pecados foram perdoados. Antes disso, acreditava que era necessário me arrepender e receber o perdão de Deus para sempre que pecasse. E também aprendi que Deus não estava preocupado com o meu desempenho para me acertar, para me amar ou me abençoar, mas que a obra consumada de Jesus na cruz me garantiria essas coisas. Que bênção profunda essas verdades foram para o meu coração, corpo e alma. Tornei-me parceira do ministério e hoje tenho todos os ensinos do pastor Prince e medito neles o tempo todo. Agora minha caminhada com o Senhor é incrível. Não me sinto mais condenada ou culpada e não ando mais com medo. Também tenho a revelação do amor de Cristo por mim e tenho um relacionamento íntimo com Ele. Com a ajuda de Deus, minhas finanças também melhoraram. Tenho 56 anos e agora possuo minha primeira casa. Além disso, estou livre do câncer. Tenho testemunhado salvação em minha família e estou desfrutando de um relacionamento melhor com os meus familiares.
Não sei expressar em palavras o quanto o ministério do pastor Prince abençoou minha vida. Ela foi transformada para sempre. Meus olhos foram abertos para a graça de Deus e jamais voltarei às minhas antigas crenças e formas de pensar. Valer, obrigado por compartilhar sua poderosa jornada de fé. Não é incrível o fato de que, à medida que Valer começou a aprender a dividir corretamente a palavra de Deus, ela começou a experimentar a restauração abundante de Deus, literalmente em todas as áreas de sua vida, tendo um relacionamento íntimo com Ele, a restauração da saúde física e relacionamento dos familiares abençoados? Isso é um tremendo encorajamento para minha equipe e para mim, porque pregar o Evangelho da Graça tem a ver com ajudar e encorajar o povo de Deus. Sinto-me profundamente pequeno e grato por fazer parte da Revolução da Graça que está transformando uma vida, um casamento, uma família de cada vez ao redor do mundo inteiro. Toda honra e glória e louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo.